Bom, continuando, nós vimos aqui o que o nosso cliente quer nessa planilha, né? Então a gente já tem aqui uma boa base para a gente começar. E eu quero mostrar para vocês duas planilhas aqui que foram construídas e mostrar a diferença de uma planilha estruturada e uma planilha não estruturada. Por exemplo, essa daqui é uma planilha não estruturada. Vocês observam que a gente tem aqui várias informações, né, vários campos aqui para dado. Foi imputado aqui o dado, mas para mim poder mudar de tela, eu tenho que vir aqui nas abas, né, da planilha. O usuário que criou essa planilha aqui, ele gerou algum tipo de informação aqui, baseado nos dados que foram lançados aqui na planilha 1. Na planilha 2 ele gerou alguma informação, mas para quem pega essa planilha, como eu estou pegando ela aqui agora, eu não consigo entender que informação é essa. Então, por exemplo, aqui, dia 6/6/2016, A, B e C. Total 7, 5, 0. CIO 5, B 3. Eu não consigo entender essa planilha aqui. Não dá para uma pessoa que não fez, só a pessoa que fez consegue entender essa informação aqui. Alguém que chega de fora e pega uma planilha dessa, como eu estou pegando aqui, eu não consigo entender. Ele criou uma aba de resultados. Aí ele está falando aqui, experimentos 2 CIDR versus outro tipo aqui, deve ser algum tipo de protocolo que foi usado nessas vacas aqui. Então aí você tem uma informação importante dentro da planilha, de forma que não ficou muito bem estruturado para mim poder entender, ou quem chega de fora entender. E ainda mais, se eu precisar fazer uma impressão dessa planilha aqui agora, vamos ver como que ela vai sair. Os dados aqui, ó, saiu completamente desajustado. Eu não consigo pegar uma folha A4 e fazer a impressão, né? Ou seja, ela não foi desenvolvida para que a gente possa fazer a impressão dos dados que foram gerados aqui. Se eu pegar essa coluna aqui, essa aba Alexandre, e tentar fazer a impressão dessa informação aqui, eu vou ter ela aqui numa folha e vou ter o resto na outra folha. Não tem cabeçalho, não tem rodapé, eu não consigo saber que tipo de relatório é esse, né? Agora eu vou pegar uma planilha aqui que já teve um pouco mais de estruturação, que é essa daqui. Essa planilha aqui é uma planilha de fluxo de caixa, né? Essa planilha teve as abas aqui embaixo no rodapé ocultadas, para que ninguém fique entrando aqui e mexendo. E a forma de navegar nessa planilha eu vou fazendo aqui pelo menu que foi criado na lateral. Se eu quiser voltar para a tela principal, tem um botão aqui voltar. Se eu quiser entrar aqui, por exemplo, fluxo de caixa. Quando eu clico aqui no menu fluxo de caixa, ele abre para mim todas as informações referentes ao fluxo de caixa. Por mais que o usuário não saiba mexer com essa planilha, quando ele entra e vê com esse visual bem mais estruturado, ele sabe que aqui é um fluxo de caixa. Que na administração aqui, em janeiro, teve essa despesa. Se ele quiser ver a receita, vou clicar no botão aqui receita. A planilha já foi alterada para uma outra aba, ou seja, seria como se estivesse entrando para uma outra aba aqui, mas de forma estruturada. Eu consigo ver numa tela só todas as informações, né? Se eu quiser ver o planejamento, também consigo ver. Se eu quiser voltar lá para o menu principal, cliquei no botão aqui voltar, ele voltou para a tela principal. Eu quero fazer o lançamento agora de abril. Se eu clicar aqui em abril, eu consigo aqui fazer o lançamento. Observa que ao dar o Enter, em vez do cursor do teclado ir para baixo, ele foi para a minha direita. Isso aqui é personalizado, eu vou mostrar para vocês como que faz. Com o segundo Enter aqui eu consigo pôr uma data. Aqui eu não estou conseguindo colocar barra por causa que eu estou usando uma máquina virtual, por isso que eu não consigo colocar. Aqui eu consigo colocar uma descrição, se eu der um Enter, vou colocar aqui o valor. Dei um Enter. Então, essa planilha aqui sim foi estruturada para poder ficar fácil ou a coleta dos dados, o armazenamento de dados
e depois a entrega da informação. Se eu clicar aqui no botão voltar, eu vou voltar lá para o menu principal. Se eu quiser ver o gráfico de janeiro, a gente tem um botão aqui que mostra o gráfico de janeiro. Se eu quiser imprimir esse gráfico, como que ele vai sair para mim? Olha só, ele tem a configuração de impressão. Só para não ficar muito longo o vídeo, eu vou pegar aqui os dados de janeiro, né, que é a despesa de janeiro. Se eu quiser imprimir essa despesa, olha só como que ela vai sair. Então aqui a gente consegue ter os dados estruturados com o cabeçalho certinho. E a gente vai trabalhar a nossa planilha de inventário de rebanho nesse modelo estruturado que eu mostrei para vocês aqui.